Olá você, eu sou o Celso Batista da Universidade da Luz. Nós temos gravado uma série de vídeos, todos eles sobre autoconhecimento, como nossa contribuição de informações para que as pessoas possam compreender a vida, compreender o modo como funcionam e para que possam desenvolver poderes como elas devem desenvolver, para reconhecer os seus atributos diante da vida, sua capacidade de atribuir diante da vida, e para tornar-se pleno na capacidade de criar realidades. Nosso tema de hoje é criação e evolução, ou criação para evolução. O processo divino de construção de realidades é todo ele utilizando a palavra. E assim está escrito na Bíblia, que é uma boa fonte de informações a respeito de conhecimentos a respeito de Deus que estão além da nossa capacidade de perceber pela realidade material, pelo mundo em que vivemos. A Bíblia diz que Deus criou tudo pela palavra. Então, nós temos a palavra, o elemento fundamental da criação, e, em decorrência da aplicação da palavra, tudo foi feito, nada foi feito sem a aplicação da palavra, e tudo que foi criado para ser aperfeiçoado, para alcançar o nível máximo da perfeição. Então, nós podemos fazer uma associação da teoria da criação que consta na Bíblia com a teoria da evolução lançada ao conhecimento da humanidade por Charles Darwin, depois de ter feito experiências aqui no Brasil. Então, nós podemos compreender que o método divino é tão perfeito que mesmo aqueles que parecem fazer oposição à realidade divina, oposição a Deus, estão apenas confirmando a natureza de Deus e a perfeição divina em todos os aspectos e em todos os processos. Nós, ao analisarmos alguns informativos, alguns dados bibliográficos, alguns livros a respeito da criação, nós encontramos muitas informações de que o pensamento é uma coisa viva. O pensamento plasma, cria a realidade na qual estamos pensando. Então, nós podemos agora desenvolver, a partir desta informação, algumas propostas de entendimento. Se o homem foi criado pela palavra, evidentemente que também deve passar pelo processo da evolução, para alcançar a plenitude dos seus valores, dos seus conhecimentos, das suas capacidades, entre outras coisas. Então, o ato divino da criação do homem não criou o homem pronto, pleno, para a consciência de todas as coisas, mas criou para ter a capacidade de absorver informações do meio em que vivia, em que vive, em que foi lançado para a experiência, e a partir dessas informações fizesse a autoexperimentação, experimentasse a si mesmo, experimentasse as informações que foram incorporadas ao seu ser, que se transformaram em seu corpo, que se transformaram em órgãos, e fizesse a autoexperimentação a partir da aplicação desses conhecimentos. Quais as razões? As razões simples, bem simples, para alcançar entendimento do porquê das coisas, de como tudo funciona, a partir de que tudo funciona, e desta forma poder compreender a realidade de maneira total, de maneira plena. Fomos criados para a evolução. Surgimos apenas como pensamento divino, como palavra divina, e nos tornamos seres viventes, almas viventes, com conteúdo mental, com capacidade de funcionamento, de elaborar as ideias, de elaborar as informações, de elaborar as palavras e de transformar isso em meios de comunicação
comunicação, não só em meios de comunicação, mas em expressões de poder. É óbvio que até alcançarmos o entendimento de que as palavras são expressões de poder, nós precisamos naturalmente compreender o relacionamento em primeiro lugar. Assim nós estamos tendo relacionamentos essenciais para a autocompreensão e para a compreensão da vida, desde os primórdios da nossa vida, ainda em estado inconsciente, como vermes, como micróbios, como bactérias, como vírus, depois como micro-organismos, depois como pequenos plânctons no mar, como animais marinhos insignificantes, pequenos demais, e alcançando o processo da complexidade humana, que é o auge do desenvolvimento da inteligência antes de nós atingirmos a consciência de que somos seres divinos, somos espécie de Deus, que fazemos parte da família divina, que nascemos, tivemos origem em Deus e a Deus é o nosso destino, a Deus nós chegaremos. Segundo as informações contidas na Bíblia e em outros livros doutrinários de outras religiões ou doutrinas, o ato da criação divina aconteceu em algum tempo desconhecido. E segundo essas informações, o ser humano foi plantado no jardim do Éden. Ou seja, segundo essa informação, nós podemos depreender que o ser espiritual, essencial, primordial, que existia antes do homem, recebeu uma programação infusa, uma programação infundida em sua mente, de que a mente era o lugar onde o homem, o ser humano, deveria operar os valores da vida e inteirar-se dos processos da vida, desenvolvendo a si mesmo, conhecendo a verdade e desfrutando da experiência dos seus próprios conhecimentos, das suas próprias informações. Com essas programações infusas, ele recebeu o impulso da vontade como elemento fundamental para o desenvolvimento, para a evolução. O crescei e multiplicai-vos traz em si uma energia que gera a motivação para que nós possamos procurar desenvolvimento em todas as esferas, em todos os níveis de experiência da vida. E isso é que consolida e valida o processo de evolução. Então fomos criados, somos frutos da criação, mas fomos criados para a evolução. E nunca existiu e nem nunca existirá um conflito entre a ciência e a religião, entre a ciência e a espiritualidade, porque a espiritualidade antecede a ciência e deverá ser confirmado pela ciência para que isso seja incorporado em todos os níveis da experiência humana. Então é necessário que agora nós façamos conosco um pacto de aproximação espiritual novamente. Porque quando surgiu a teoria da evolução, a primeira reação natural, mas a primeira reação foi a de rejeição total pelos religiosos e pelas pessoas espiritualistas da ideia de Darwin. No entanto, a ideia de Darwin complementa o entendimento para aqueles que já alcançaram um certo nível de sinceridade e de fidelidade aos aspectos religiosos e espirituais. Porque a compreensão ela não chega instantaneamente a partir de um conhecimento. O entendimento da verdade, a compreensão de um conhecimento, vai se implantando em nosso ser de maneira progressiva.
É preciso que haja um conjunto de valores, um conjunto de informações, um conjunto de dados para que aquela outra informação faça sentido e possa ser integrada por nós dentro da nossa realidade, em todos os nossos modelos de ação e modelos de comportamento. Então, a assimilação da ideia da evolução, ela só pode chegar a partir do momento em que nós compreendemos que nós fomos criados como seres simples, destituídos de sabedoria, destituídos de conhecimento, destituídos de iluminação, com um magnetismo completamente negativo, e que dentro desse processo de transformação de um homem ignorante num ser sábio, de um ser vulnerável em um ser invulnerável e imortal, é necessário passar por todo o processo de conhecimento, de informação, de testes, de experiências e de sentimento dessas informações. Então agora nós podemos incorporar a ideia de que fomos feitos para evoluir. E não há nenhum conflito entre a ciência e a espiritualidade, nem entre a espiritualidade e a ciência. O que pode continuar ocorrendo, e isso deve continuar ocorrendo, é que dentro da religião existem pessoas que ainda não alcançaram o nível de compreensão para entender isso. E dentro da ciência também. O ceticismo, que foi o produto da geração desse conflito de informações, dessa falta de entendimento, o ceticismo hoje impera na consciência humana. Contudo, nenhum dos valores eternos da espiritualidade, do espírito, do ser que nós somos, poderá ser ignorado. E terá, ao contrário disso, que ser reincorporado aos valores tradicionais, reincorporado ao nosso cotidiano, reincorporado ao nosso modo de ser, para que nós possamos então completar a jornada de recuperação da fé, recuperação da consciência, recuperação da ciência e validação da espiritualidade. Então isso é tudo que nós tínhamos para falar sobre criação para evolução, e não sustentar mais o conflito de criação ou evolução. Fomos criados para evoluir. Todas as duas teorias, todos os dois conhecimentos são absolutamente corretos, absolutamente certos, e devem, com isso, promover uma reunificação da ciência com a espiritualidade novamente. Pelo menos em nós, que já temos esse entendimento e essa compreensão. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.